Boa, estamos de volta. Haha. Amados, então beleza, vamos voltar falando, portanto, de procedimento comum, rito ordinário, beleza? Moçada, vocês têm aí no material que lhes foi entregue um esqueminha do rito ordinário. Seguir por aí, acho que é um bom caminho, não é? Para que a gente possa, a partir daí, ir aprofundando em determinadas temáticas dentro de um procedimento. Se vocês analisarem, né, com cuidado, vocês vão verificar que dentro do rito ordinário eu tenho tudo praticamente do processo penal. A partir do momento que se recebe a denúncia, eu posso falar, segundo a jurisprudência brasileira, em processo. E vai seguir aí, passando pelas suas fases, né? Primeiramente a admissibilidade da acusação, depois nós temos a instrução, e aí tem uma sequência de quadrinhos que vai desde a oitiva do ofendido até o interrogatório do acusado, para, passando pelas alegações finais, alcançar a sentença. Então, perceba que tem tudo. E dentro de cada quadrinho desse tem um mundo de questões para serem discutidas, né? Então, tá bom. Pessoal, Ministério Público, após uma investigação, ele recebe o caderno investigatório para fins de realizar a sua opinio delicti, opinião sobre o delito. Uma vez que o promotor recebe, portanto, a investigação, ele pode requerer ao magistrado o arquivamento, se entender que estão ausentes prova da materialidade ou indício de autoria. Ele pode devolver os autos para novas diligências, caso entenda que alguma diligência poderia ser realizada pela autoridade policial e não o foi, ou se entender pela presença de prova da materialidade e indício de autoria, ele irá oferecer a denúncia. Felipe, mas o que de prática tem nisso? Você acabou de revelar aí o que eu encontro em qualquer manual de processo penal, uma pegadinha. Vem comigo aqui. Pessoal, nós estamos acostumados a verificar a investigação preliminar realizada sempre a partir do inquérito policial. 90% das ações penais que são ajuizadas, elas se baseiam em um inquérito policial. Inquérito policial, que é um procedimento administrativo investigatório presidido pela autoridade policial, entenda-se delegado de polícia, civil ou federal. Alguma novidade nisso? Não. Só que, a partir do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que legitimou as investigações levadas a efeito pelo Ministério Público, hoje tem acontecido uma proliferação de PICs. O que é um PIC? É um procedimento investigatório criminal. Só que, ao invés de ser presidido por um delegado de polícia, ele é presidido por um promotor de justiça, ou um procurador de justiça, ou um procurador da República, no âmbito do Ministério Público Federal. Perfeito? Pois bem, isso também não é muita novidade para a gente, não. A novidade, nem digo a novidade, mas o que eu quero compartilhar especialmente com vocês é um macete que os membros do Ministério Público têm se utilizado nas investigações feitas por seus membros. Como? Ao invés de instaurar um PIC, o membro do Ministério Público, ele instaura um inquérito civil público e começa a produzir provas nesse inquérito civil público que ele vai aproveitar na ação penal. O promotor de justiça, antes da ação penal, ajuiza uma ação de improbidade administrativa e, nessa ação de improbidade, ele já produz as provas que ele vai utilizar onde? Na ação penal. Porque quando eu tiver ação penal, quando eu tiver mesmo o PIC instaurado, um procedimento investigatório criminal, eu vou chamar a atenção do criminalista, que vai acompanhar o investigado e vai oferecer maior resistência ao Ministério Público na investigação. Aí, meus amigos, eu vou numa ação civil, no sentido de não ser criminal, produzo diversas provas ali, e depois, quando eu ajuizar a ação penal ou instaurar o PIC, eu já tenho diversos elementos informativos colhidos para serem utilizados em desfavor do investigado. Ou o que costuma acontecer também, quando o Ministério Público investiga agentes políticos, ele verifica que aquele agente
praticou diversas irregularidades, 2 ou mais, fechado? Ao invés de, em um único procedimento, investigar todas as irregularidades, ele instaura um procedimento para cada irregularidade que ele tenha de início percebido. Por que ele faz isso? Porque a prova que ele produzia em um procedimento, se ele entender que ela é adequada, que ela é boa, ele vai replicar nos outros. É maldade. Eu chamo o investigado para ser ouvido. Exemplo prático. Imagina um agente público, seja ele do executivo ou do legislativo, que esteja sendo investigado, com perdão do gerundismo, por apropriação de diárias da prefeitura ou da Câmara, dos vereadores, fraude em licitação, no transporte escolar, por exemplo, fraude em licitação na construção de determinada ponte no município, ok? Organização criminosa e desvio de dinheiro, do Decreto-Lei 201, crime próprio de prefeito. Aí já pensando na participação do chefe do executivo. O Ministério Público pode instaurar uma investigação para diária, uma para licitação da obra, uma para licitação do transporte. Nessa da licitação do transporte, ele pode enfiar uma organização criminosa, e ainda uma só para o desvio de renda pública, que é o Decreto-Lei 201 de 67, crime próprio de prefeito. Ele instaura aí umas 4 investigações. Aí eu chamo o investigado para ser ouvido na primeira, aí, óbvio, ele se prepara para responder questões referentes àquela investigação, ok? Só que quando ele já está sentado no banquinho, eu faço pergunta de tudo. Se o camarada estiver orientado por um advogado, ele vai quedar em silêncio, vai exercer o seu direito à não autoincriminação. Mas, amados do meu coração, vocês acreditam que até hoje tem pessoas que, nesse tipo de situação, vai ao Ministério Público desacompanhada de defensor? Isso acontece. Isso acontece. Quer ver um exemplo assim, comum? Eu te falei que o Ministério Público, o promotor, chamaria o investigado para ser ouvido e fazer perguntas sobre tudo, não é? Esquece o investigado. Ele chama um funcionário da prefeitura. O funcionário vai lá sem advogado e o promotor, a partir daquele momento, faz perguntas sobre todos os outros procedimentos. Aí, o que o promotor faz? Vai tirando xerox e juntando nos demais. Estou cansado de ver isso acontecer. O procedimento ele é sobre um crime X, mas o promotor enfia 1000 documentos do crime A, B, C, D e E, tentando criar o quê? Todo um cenário. Olha a malícia. O promotor, quando ele faz isso, ele cria um cenário de que aquele agente é um delinquente inato. Ele é uma pessoa que tem a personalidade voltada para a criminalidade. Ao fazer isso, o promotor se fortalece para pedir o quê do cara? A preventiva. Porque ele vai dizer que, como ele tem aquela personalidade voltada para a delinquência, a probabilidade dele reiterar na prática de crimes é grande. Logo, para a garantia da ordem pública, ele requer a prisão preventiva. Ao pôr do gato. Ao pôr do gato. Isso tudo o quê? Falando ainda da investigação preliminar, né? Realizada hoje, em grande parte, por membros do Ministério Público de forma exclusiva ou coparticipada com a polícia, seja civil ou federal, conforme o caso. Fechado? Isso tudo o quê? Uma questão embrionária, sem nem entrar, propriamente dito, no procedimento ordinário que está aí. Né? Que nós sabemos, a partir do momento que o MP, superada a investigação, recebeu o caderno investigatório, seja o PIC, seja o inquérito policial, ele terá 5 dias em se tratando de réu preso e 15 dias em se tratando de réu solto para oferecer a denúncia. Para oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz pode rejeitá-la ou recebê-la. Se o juiz rejeita a peça de ingresso do Ministério Público, cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Recurso em sentido estrito, artigo 581 do Código de Processo Penal.
Felipe, nós estamos voltando a discutir teoria? Claro, porque é a partir da teoria que a gente chega nas pegadinhas da prática. Pessoal, uma vez que o magistrado tenha rejeitado a denúncia, o membro do Ministério Público recorre, fechado? Ele interpõe um recurso em sentido estrito. O magistrado intima o Ministério Público para oferecer as suas razões recursais. Uma vez que o recorrente apresenta razões recursais, o recorrido será intimado para juntar as suas contra-razões. Pensa comigo. Promotor ofereceu a denúncia, juiz rejeitou. O denunciado sabe que ele foi denunciado? Pode não saber, pode não saber. Se ele estiver acompanhando aquilo ali, ele vai saber. Mas pode não saber. Ele não foi comunicado formalmente. Não existe a obrigatoriedade, notificação do jurisdicionado. Quando é oferecida a denúncia contra ele, ele é notificado tecnicamente. Ele é citado quando há o recebimento da denúncia. E não é o caso, é que ela foi rejeitada. Se ela foi rejeitada, o promotor vai lá, pôs recurso e juntou razões. Eu tenho que intimar o recorrido, o denunciado, para apresentar contra-razões. O juiz poderia pensar assim, bom, eu vou simplesmente nomear um defensor dativo para apresentar as contra-razões. Isso pode? Não pode. Não pode. Por que não pode? Todos nós temos uma garantia constitucional, escrita lá naquele livro pouco lido, né, no versículo 5º, lá no inciso 55, que é a ampla defesa e contraditório, não é? Dentro da ampla defesa, compõe a ampla defesa do jurisdicionado o direito de contratar um defensor de sua confiança. Logo, quando o juiz rejeita a denúncia e o MP recorre, o juiz só pode indicar um dativo caso o denunciado tenha sido intimado e se quedou inerte. Se o denunciado foi intimado e não constituiu defensor, somente aí que o magistrado poderia nomear um dativo. Isso é o que diz a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. 707. Vem aqui comigo. Imagina um crime em que o Ministério Público denunciou 4 pessoas, pluralidade de agentes. Um desses agentes, né, a denúncia não foi recebida, o MP recorreu e tal, um desses agentes não foi encontrado. Não foi encontrado. Olha o macete. Se esse sujeito não é encontrado, o que está correndo que não foi interrompido? O prazo prescricional. O prazo da prescrição não foi interrompido, porque o marco interruptivo é o recebimento da denúncia. Logo, a pretensão da pretensão punitiva em abstrato, que é aquela que pega a pena máxima em abstrato, ela está correndo. Logo, se esse sujeito que não foi encontrado não aparece, o processo fica parado. Parado. Macete prático. Parado. Isso já lá no inicinho, na discussão da rejeição da denúncia. Fechado? Beleza, pessoal. Dando sequência, vamos mudar a história. A denúncia foi recebida. Bacana? Se recebida foi a denúncia, houve, num primeiro momento, um recebimento formal. Por que um recebimento formal? Você concorda comigo que todos os atos processuais devem ser submetidos ao contraditório? O processo penal começa, segundo a jurisprudência, no momento em que o juiz recebe a denúncia. Para o juiz receber a denúncia, alguém ofereceu. Então, o pontapé inicial foi dado pelo Ministério Público. Eu preciso que a defesa se manifeste sobre o recebimento da denúncia. É o contraditório postergado ou diferido. A defesa se manifesta depois da prática do ato. Então, vem comigo aqui. O juiz pode, de plano, rejeitar a denúncia nas hipóteses do artigo 395 do CPP. Não é? Quando o fato for atípico,
quando houver, por exemplo, a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, ele pode, desde já, o quê? Rejeitar a denúncia. Ou até mesmo, quando faltar pressuposto processual ou condição da ação, justa causa, que é o inciso 3º, ele pode, desde já, o quê? Rejeitar a denúncia, ok? Pois bem, pessoal, se o juiz não rejeita, manda-se, determina-se a citação do acusado. A partir do momento que ele é citado, passa a figurar como acusado. O acusado é citado para fazer o quê no processo penal? Ele é citado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, que é o artigo 396, 396-A. Nessa resposta à acusação, a defesa pode juntar documentos, indicar todas as provas que deseja produzir e, em especial, arrolar testemunhas. Se a defesa não arrola testemunha na resposta à acusação, preclui. É o único momento que a defesa pode arrolar testemunhas, é na resposta à acusação. Ok? Nessa resposta à acusação, a gente não fala que a defesa pode alegar tudo que for de seu interesse? Imagina que, na resposta à acusação, o defensor alega inépcia da denúncia, ao argumento de que ela não satisfez todos os requisitos do artigo 41, em especial, ela não descreveu, com todas as suas circunstâncias, o fato criminoso. Ok? O juiz formalmente já recebeu a denúncia, mas materialmente ele ainda não o fez, porque a defesa está impugnando justamente o ato dele de receber a denúncia. Se ele concordar com o defensor, ele vai rejeitar a denúncia, rejeição material. E a jurisprudência do STJ consolida esse entendimento. Uma coisa que não está no quadrinho de vocês, mas que acontece muito na prática, é o juiz abrir vista ao Ministério Público após a juntada da resposta escrita à acusação. Isso não tem no procedimento, mas a prática judiciária revela essa conduta do juiz. Uma vez que a defesa junta a resposta à acusação, o magistrado abre vista para o que o MP se manifeste sobre ela. Depois disso que os autos vão concluídos para o juiz, para que ele delibere sobre a confirmação do recebimento da inicial, dentre outras questões, ou a sua rejeição. Ok? Tranquilo até aí? Bacana. Pessoal, se o magistrado, ele não rejeita a inicial, ele confirma o recebimento, o defensor vai ficar satisfeito? Não. O que ele pode fazer? Tem recurso contra a decisão do juiz que recebe a denúncia? Tem recurso, não. Se não tem recurso e o defensor entende que aquela decisão do juiz viola o direito de liberdade do cliente dele, o que ele pode fazer? Impetrar um habeas corpus, requerendo trancamento do processo penal. Muita gente vai falar assim, trancamento da ação penal, é o nome comumente difundido. Ok, mas o direito de ação é um direito fundamental, presente na Constituição, ele nunca pode ser trancado. Tecnicamente, o que se tranca é o processo penal, porque o direito de ação permanece intocável, não é? Mas no linguajar forense, trancamento, HC para trancamento da ação penal. Se o juiz de primeira instância que recebeu a denúncia, vai impetrar HC no tribunal. No tribunal. Fechado? Requerendo, né, que se tranque a ação penal. O trancamento da ação penal faz coisa julgada material. Felipe, o que é isso? Fazer coisa julgada material, formal, é quando a decisão ela surte efeitos intraprocessuais. Explico. Coisa julgada formal no âmbito do trancamento do processo penal significa que aquele processo encontrará o seu fim. Aquele processo terminou. Porém, aquele fato penal, aquela acusação, ela poderá ser feita novamente, desde que fundada em novas provas. Ou seja, eu poderia abrir um segundo processo
pelo mesmo fato, desde que fundado em novas provas. Aquele processo inicial, ele acabou. O que eu poderia dar início a um novo processo, desde que fundado em novas provas. O colega levantou uma questão muito interessante, que diz respeito ao seguinte: quando, após a juntada da resposta à acusação, o juiz abre vista para o MP se manifestar, aquilo não traria um prejuízo para a defesa, eu não estaria dando ao Ministério Público uma nova oportunidade de falar nos autos, a qual não é facultada à defesa? Eu entendo que sim. Se o MP já ofereceu a denúncia, ele já falou nos autos. A resposta à acusação é a defesa. Quando o MP vem se manifestar, até mesmo em termos de oportunidades processuais, há uma disparidade. Só que muitas vezes o magistrado faz isso ao argumento de que a defesa inovou na resposta à acusação e, portanto, o juiz deseja abrir vista ao MP para que ele exerça o seu contraditório, antes de ele, magistrado, realizar a análise das matérias propostas pela defesa. Só que, no meu entender, não violaria o contraditório. Por quê? O MP ele tem a obrigação de realizar a imputação criminal no âmbito da denúncia, com todas as suas circunstâncias, e o que a defesa faz ali é justamente dizer que a imputação proposta pelo Ministério Público ela não satisfaz os requisitos legais presentes no próprio Código de Processo Penal. Circunstância essa que o promotor de justiça sabe desde a faculdade. Né? Então, no meu entender, na prática, para mim, o magistrado abre vista para o Ministério Público para se sentir mais confortável na hora de julgar, no que toca a saber o que o Ministério Público pensa. No meu entender, funciona muito dessa forma. Porém, pessoal, na resposta escrita à acusação, tem uma coisa que a defesa pode fazer, que é desde logo, desde a apresentação da resposta à acusação, então percebam, bem no início do quadrinho, a defesa já pode requerer a absolvição sumária do acusado. Artigo 397 do Código de Processo Penal. Isso acontece quando estiver flagrante algumas hipóteses, algumas situações, não é, para o magistrado. Primeiro, quando eu tiver uma patente justificante ou dirimente, em outras palavras, uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Quando o próprio fato, o juiz entender naquele momento, é atípico, quando tiver também alguma causa extintiva de punibilidade. Salvo a inimputabilidade. Não sei se no quadrinho está escrito aí. Se não tiver, nas anotações abaixo vocês vão encontrar. Por quê? Porque a inimputabilidade, que é um dos elementos, a imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade, no conceito analítico tripartido de crime. Só que a inimputabilidade ela deve ser provada dentro do processo penal. É dentro do processo penal, quando o sujeito ele é submetido a um incidente de sanidade mental. E lembrando, quando eu tenho um fato típico e ilícito praticado por um agente inimputável, ele é absolvido, porque ele não pratica crime. Só que a absolvição dele é chamada de absolvição imprópria, porque, não obstante ele ser absolvido, a ele será aplicada uma medida de segurança, que pode ser, conforme o caso, internação ou tratamento ambulatorial. Mas o que convém falar de coisas práticas nos termos do 397 é o seguinte. Gente, poucos magistrados têm peito para absolver sumariamente um acusado. Poucos. Poucos. Para pensar. Quando chega um pedido de absolvição sumária para um juiz, o que ele pensa? Ora, o Estado, representado pelo MP, entendeu que tem prova da materialidade e indício de autoria. Por isso, denunciou o sujeito. Não é? Ok. Se eu absolvo sumariamente, eu estou tentando fazer uma reflexão a partir da cognição do magistrado, eu estaria tolhendo do Ministério Público o direito de produzir provas acerca da materialidade da autoria. Só que, em alguns casos, é claro que não é a maioria, mas, em alguns casos, eu tenho, desde o início, até mesmo da própria investigação, elementos que levam a crer ou que o fato é atípico, ou que eu tenho uma justificante escancarada
Só que o magistrado, o que ele faz? Ele retrai e não tem peito para absolver sumariamente. Para absolver sumariamente. Diante disso, o que a gente pode inferir no que toca aqui essa condição? Você, como estagiário, vai confeccionar uma resposta à acusação, você, como advogado, vai confeccionar essa peça. Vale a pena abrir as minhas teses de mérito para a acusação, já na resposta à acusação? O jogo está começando, 5 minutos do primeiro tempo. Eu já vou botar o meu elemento surpresa ali? Já vou começar a usar as minhas principais jogadas ali no início da partida? Luta de MMA. Tocou o ringue, já vou usar tudo que eu sei? Ou vou dosar ali à medida que os rounds forem se sucedendo? Essa é a escolha que o defensor vai fazer. Então, quando você apresenta a resposta à acusação, uma coisa que eu falei para vocês, o que preclui é a apresentação do rol das testemunhas. Não apresentou ali, perdeu, precluiu. Preclusão consumativa. Consumou o ato sem exercer a faculdade que você tinha, preclusão consumativa. Fechado? A não ser isso, todos os outros elementos você pode realizar em momentos vindouros do procedimento. Então, você tem que analisar teoria dos jogos. Você está naquela etapa do jogo, aquele momento do jogo. O que vale a pena, o que não vale. Causa e consequência, ganho e custo de cada medida que você vai apontar. Se a sua tese é legítima defesa, se você apresenta na resposta à acusação um pedido de absolvição sumária, você já está dando a dica para o promotor de tudo o que você vai fazer na instrução. Não tem uma instrução no seu quadrinho, interrogatório, oitiva de não sei o quê? Você está demonstrando para o promotor tudo o que você vai produzir em cada quadrinho desse. O promotor vai sacar que a direção das suas perguntas todas vão levar para o quê? Para tentar legitimar, configurar, provar uma legítima defesa. Por outro lado, olha como que tudo é uma questão de maldade. Por outro lado, se a sua tese é uma, você pode pensar que apresentar um pedido de absolvição sumária voltado para outro assunto poderia manter a atenção do seu ex-adverso naquele assunto X que você usou na resposta à acusação, retirando dele a percepção de que a sua efetiva tese é outra. É outra. Então, você já começa a perceber o que dá, o que não dá. Imagina uma situação hipotética. Um crime vamos colocar um estupro de vulnerável. Você tem uma tese, você tem algumas teses, dentre elas, uma em que você defende que o seu cliente não conseguiu verificar que a pretensa vítima tinha algum retardo mental. É óbvio que eu estou falando do caso limite. Se você imaginar uma pessoa com retardo evidente, não se aplica nesse exemplo. Estou te falando um retardo mental leve. Muita gente entende que o TDAH, transtorno, né, do déficit de atenção, pode gerar um retardo mental leve apto a deixar a pessoa vulnerável. Outros não. Tudo é caso concreto. Imagina um caso limítrofe. A pessoa tem uma certa patologia, mas que, no olho nu, você não consegue diagnosticar, ainda mais o leigo. Né? Um caso que eu tive no escritório, sem entrar em muitos detalhes, ainda mais que é segredo de justiça, imagina uma pessoa que faz apresentações musicais em público, em estabelecimentos, né, que vendem, inclusive, bebida alcoólica. Essa pessoa é maior, essa pessoa tem um desenvolvimento acadêmico compatível com a idade, mantém uma vida normal em redes sociais, faz uso desses aplicativos de paquera de smartphones, o tal do Tinder, né, dentre outros aplicativos, e se relaciona com uma pessoa. Relacionamento normal, ainda mais para adultos de tenra idade. Adultos que estão ali entre os 20 e 20 e poucos anos, ok?
Então, começa, né, no não quero te ver, não sei o quê, e termina até trocando algumas fotos, que a gente pede até para que os alunos não façam, para resguardar sua própria imagem, né? Aí essas pessoas se envolvem sexualmente. O que acontece? Vem o Ministério Público falando que foi estupro de vulnerável, denuncia. Ok. Quais teses você tem? Você pode negar, né? Você pode negar que o sujeito tivesse o conhecimento daquela patologia, não é? Negar que ele tivesse o conhecimento daquilo, como você pode negar que, mesmo sabendo, ele não tinha compreensão que aquela patologia retirava a capacidade de autodeterminação da vítima para a prática do ato sexual. Em outras palavras, eu sabia que ela tinha alguma coisa, mas, para mim, aquilo não retirava dela a capacidade dela decidir pela prática ou não do ato. Ela tinha autodeterminação, que é o elemento essencial para verificar se a pessoa é vulnerável ou não nesse tipo de delito. Olha, você pode ter ali uma ausência de dolo, como você pode ter um erro de tipo. Se você mantém um promotor todo preso num lugar, quando chega na hora da audiência, você manda o quê? Você começa a desenvolver uma outra tese. Quando a escrivã de polícia, que ouviu a pretensa vítima na DEPOL, ela é perguntada assim, quando você inquiriu aquela pessoa, você percebeu algum retardo mental? Aí a escrivã te responde, não. Opa, a coisa não era visível ao leigo. É claro, se colocar um especialista para conversar com ela, ele vai diagnosticar, talvez, de cima e embaixo. Mas o leigo me coloca... Eu não tenho capacidade, não tenho formação nessa área. Mas aqui, só como a gente estava falando da resposta escrita à acusação, voltando àquela ideia inicial, do que vale, às vezes, de forma premeditada, colocar em termos de tese ali dentro, para tentar focar o seu adversário ali, mantendo, né, o olhar dele longe daquilo que realmente interessa. Fechado? Se absolver sumariamente, cabe recurso? Não tem previsão legal no CPP. Não tem. Mas, diante da decisão que absolve sumariamente, faz uma analogia com o artigo 416, que admite absolvição, o recurso de apelação contra a decisão de absolvição sumária no rito do júri. Rito do júri. Só que eu vou te explicar agora a diferença da absolvição sumária do júri para essa do rito ordinário. Fechado? Senão não vai fazer muito sentido, não. Olha aqui. O procedimento do tribunal do júri, ele é um procedimento único, porém ele tem duas fases. Eu tenho a primeira fase e a segunda. A primeira fase é chamada de fase sumária ou fase da admissibilidade da acusação, ao passo que a segunda é chamada de fase plenária. O júri, propriamente dito, está aqui. Ó. O júri está aqui. Nessa fase sumária, eu tenho quase que a reprodução do rito ordinário. Oferecimento da denúncia, recebimento, audiência de instrução, julgamento, alegações finais e decisão. Quase que o repeteco do procedimento ordinário. Só que, quando chega aqui, quando chega no momento de dar sentença, não tem sentença. Porque nos crimes dolosos contra a vida, o juiz togado não é competente para julgar. Os crimes dolosos contra a vida, o competente é o júri. Eu não te falei que essa fase sumária também é chamada de admissibilidade da acusação? Logo, o que o juiz faz aqui é simplesmente verificar se aquela acusação é plausível ou não. Tanto que aqui não tem sentença. Eu tenho uma série de decisões que podem ser proferidas aqui, decisões interlocutórias mistas. A primeira delas se chama pronúncia, impronúncia. Eu tenho a absolvição sumária, que é o que me interessa nesse momento, e eu tenho a desclassificação.
A decisão de pronúncia é aquela que submete o réu a julgamento pelo júri. A decisão de pronúncia simplesmente me diz se tem prova da materialidade e indícios de autoria. Não condena nem absolve. Simplesmente joga o cara para a fase seguinte. É uma decisão interlocutória mista não terminativa. Decisão de impronúncia. Ela é uma decisão interlocutória mista terminativa. O que é isso? Ela vai botar fim ao processo. O processo vai acabar aqui. Só que ela faz coisa julgada formal. Ou seja, diante de novas provas, o MP pode oferecer nova denúncia. Diante de novas provas. A decisão de impronúncia é quando não tem prova da materialidade ou não tem prova, ou não, perdão, não tem indícios de autoria. Desclassificação é quando o juiz entende que não se trata de crime doloso contra a vida, mas poderia ser, por exemplo, um crime culposo. O júri tem competência para julgar crime culposo? Só doloso contra a vida. Absolvição sumária. Quando o juiz, no procedimento do júri, superada a fase sumária, ele entender que está patente, está flagrante, que, por exemplo, o acusado praticou o fato típico sobre o palio, sobre a guarda de alguma justificante, ele poderia, desde já, absolver sumariamente. Poderia, desde já, proceder à absolvição sumária do agente. Imagina um policial civil que foi denunciado por homicídio. Só que, durante a fase sumária de admissibilidade da acusação, ficou provado que ele matou uma pessoa agindo em flagrante e legítima defesa. O juiz poderia, desde já, absolvê-lo? Poderia. Então, perceba, no procedimento do júri, a absolvição sumária ela está ao final da fase sumária. Já a absolvição sumária do rito ordinário que vocês têm aí, ela está logo no início do procedimento, assim que se junta a resposta escrita à acusação, do 396 a 396A. E a absolvição sumária está no 397, ok? Como eu disse para vocês, a absolvição sumária do 397 não tem recurso previsto no CPP. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma analogia com o procedimento do júri. Todo mundo aqui já é advogado? Ou não? Não? Vão fazer prova do OAB ainda? Que os meus dois lá de trás, eu sei que vão fazer prova ainda. Olha um macetezinho aqui para aqueles que vão fazer prova do OAB. Qual o recurso que desafia cada uma dessas decisões? Olha aqui, ó. Começa com consoante, começa com consoante. Começa com vogal, começa com vogal. Que começa com consoante, o recurso também começa, que é o res. Recurso em sentido estrito. Que começa com apelação, o recurso também, que começa com apelação, que começa com vogal, o recurso também começa com vogal, que é a apelação. Está aí, ó. Então, vem comigo. Se a absolvição sumária no júri comporta apelação, a do 397, por analogia, também vai comportar apelação. Então, voltando aqui para encurtar a conversa, se o juiz absolve sumariamente o acusado, o Ministério Público pode ingressar com apelação. E se o juiz não absolver sumariamente no 397, cabe recurso? Não. Não cabe recurso. Não tem recurso previsto para essa decisão. Poderia se impetrar um habeas corpus, com pouca chance de êxito. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, em regra, claro que você pode ter uma turma julgadora que vai entender diferente, mas, em regra, o entendimento que prevalece é que, se o tribunal modifica a decisão do juiz de primeira instância que não absolveu sumariamente, o tribunal estaria usurpando competência do juiz de primeira instância e deixando que a acusação, ou construindo melhor essa frase, fazendo com que a acusação não tivesse a oportunidade de produzir as provas que pudessem, eventualmente, confirmar a prática de um crime. Estaria tolhendo o direito da acusação de produzir as suas provas. Ok? Esse mesmo fundamento é muitas vezes usado pelo tribunal para não trancar ação penal, que nós já falamos anteriormente. Qual o argumento?
de que, ao trancar a ação penal, o tribunal estaria fazendo com que, de forma prematura, fosse encerrado o processo penal, tolhendo, portanto, o direito da parte de produzir as suas provas. Fechado? Beleza, gente, superamos aí a questão da resposta estrita à acusação e da absolvição sumária. Chegamos no 399, que é quando o juiz vai designar, em 60 dias, data para a AIJ, audiência de instrução e julgamento. Beleza, o que interessa disso aí para nós? Seguinte, moçada, se eu tenho um réu preso, quanto antes essa audiência for marcada, melhor, concorda comigo? Se eu tenho um réu solto, muitas vezes, pode ser que o caso concreto nos revele o contrário, mas muitas vezes, quanto mais demorar, melhor. Se o cliente está solto, tranquilo, bacana. Tem que se ficar atento em relação a um fato particular, que é o de que, dificilmente, o processo termina em uma única audiência. Na maioria dos casos, aquela audiência ela é cindida, dividida. Ou uma testemunha que faltou, né? Ou ia demorar muito. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu vou ter uma audiência no final desse mês, que serão 5 dias de audiência. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, folga, volta segunda e terça. Imagina se falta uma testemunha do MP e o promotor insiste na oitiva dela. A audiência pode continuar? Porque eu não posso inverter a ordem de inquirição de testemunhas. Ouve-se primeiro as testemunhas da acusação. As da defesa se ouve depois. Para pensar o que procó que vai dar se uma faltar, e o promotor falar, não, faz questão de ouvir. Né? Mas voltando aqui ao que interessa. Por que eu chamei a atenção de vocês dessa questão de réu preso e réu solto? Se você tem um réu preso, obviamente, uma das suas prioridades é colocá-lo em liberdade. Se você verifica que a instrução está se delongando demais, você pode já pensar uma estratégia, qual? Por um acaso, existe uma garantia constitucional à razoável duração do processo? Artigo 5º, inciso 72, está lá. Se o processo não é findo em um prazo razoável, você concorda comigo que haveria ali uma ilegalidade? Se eu tenho um cliente preso e o processo dele está demorando demais, você poderia pensar que haveria uma coação ilegal ao status libertatis do seu constituinte? Seu cliente estaria preso ilegalmente? A Constituição da República diz que toda prisão ilegal será o quê? Relaxada. Toda prisão ilegal será relaxada. Logo, você tem que ficar atento com uma coisa. Quando a mora da instrução é atribuída a condutas da defesa, nenhum tribunal manda soltar. Que ele vai falar, quem está dando aso à demora é a defesa. Então, ela que arque com o ônus. Mas quando, por exemplo, você tem um promotor que está substituindo o outro que está de férias, está afastado por algum motivo. Aí ele perde prazo para apresentar determinada manifestação. Ou o juiz está lá com tanto processo que ele não conseguiu dar o devido andamento. E o seu cliente está preso, aí tem uma AIJ, você percebe que a instrução começa a se prolongar demais, sem ser por culpa da defesa, você, na sua estratégia, como a gente sempre fala, analisando ponto a ponto, se ela continua a mesma, se ela está sofrendo mutação, você pode, eventualmente, apresentar o pedido de relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão. Isso tudo o quê? Pensando o negócio ali com um pouco de malícia. Fechado? Beleza. Todo mundo sabe a diferença de liberdade provisória, revogação de prisão e relaxamento? Sim ou não? Não? Minha turminha boa. Como a gente falou de prisão nesse sentido, deixa eu passar um macetinho para vocês também que ajuda. Especialmente quando vocês estiverem, seja na perspectiva de advogados ou de estagiários, quando você vê determinado tipo de segregação cautelar, de prisão, vocês já conseguem, de plano, saber qual é o instrumento jurídico adequado e como você faz. Se é, por exemplo, protocolo, se é distribuição, por dependência. Olha aqui, ó.
Eu posso ter uma prisão em flagrante, não posso? Prisão em flagrante. Beleza. Seja prisão em flagrante ou uma prisão por mandado preventiva ou temporária, essa prisão poderia ser, por exemplo, prisão ilegal, né? Independente se ela é por mandado ou se ela é em flagrante. E eu tenho aqui uma prisão cautelar. Prisão cautelar, entenda-se, preventiva ou temporária. Professor, o flagrante não é prisão cautelar. Amados, o flagrante hoje ele é entendido como uma mera detenção, né? Uma mera detenção. Porque vocês já aprenderam que, uma vez que o agente seja preso, em 24 horas, o magistrado deve proceder à análise do 310. O que é isso? Em 24 horas, o magistrado vai receber cópia do auto de prisão em flagrante e vai decidir se relaxa a prisão se for ilegal. Converte o flagrante em medidas cautelares, entre elas a prisão, se presentes os requisitos da cautelaridade. Ou, inciso 3, concede liberdade provisória com ou sem fiança, né? Hoje, em Belo Horizonte e em diversas outras comarcas, nós já temos a existência da audiência de custódia, ou seja, nos termos da resolução do CNJ, em 24 horas contadas do momento da prisão, é claro que na prática sempre passa um pouco, em 24 horas contadas do momento da prisão, da captura, o sujeito deve ser apresentado a uma autoridade judiciária para avaliar as condições da prisão. É na audiência de custódia que hoje se realiza a análise do 310. Se relaxa, se converte ou se dá liberdade provisória. Fechado? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos começar com o mais fácil. Toda vez que a prisão foi ilegal, isso aqui é até questão de prova da OAB. Toda vez que a prisão é ilegal, qual é o instrumento jurídico adequado? Toda prisão ilegal será relaxada. Qual que é a pergunta da OAB? O colega falou habeas corpus. Na prática, poderia ser habeas corpus? Poderia. Mas pensa aqui comigo. Você tem uma prisão ilegal. Aí a questão te fala lá, te conta uma prisão ilegal. Aí vem a pergunta. Qual é a peça privativa de advogado adequada ao caso? A letra A, habeas corpus. O cara que não é, né, que não tem intimidade com o processo penal, já vai no HC de plano. Paf, paf. Tá certo? Porque HC não é privativo de advogado. Tem lá, habeas corpus, revogação de prisão, liberdade provisória ou relaxamento. Qual que é a resposta? Toda prisão ilegal será relaxada. Então, o adequado aqui é o relaxamento de prisão. A peça é relaxamento de prisão. Quando eu tenho uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, se os requisitos, se os motivos que ensejaram aquela prisão não mais se apresentam, eu vou pedir que aquela prisão seja revogada. Então, aqui eu tenho revogação. Revogação de prisão. Quando eu tenho uma prisão em flagrante, eu vou utilizar um instituto contrário à prisão em flagrante, no sentido de não deixar que o flagrante seja convertido em preventiva. Eu vou apresentar um pedido de quê? Liberdade provisória. Esse nome liberdade provisória, gente, ele é usado até hoje porque ele ganhou, né, tradição. Porque, em regra, provisória é a prisão. A regra é a liberdade. Ok? Mas esse nome aí ganhou fama, tradição, então usa até hoje. Então, percebam que são institutos diferentes. Fechado? Pedido de liberdade provisória distribuído por dependência. Relaxamento de prisão. Protocolado. Revogação também. Protocolado. Fechado? Beleza, beleza, beleza. Estávamos, portanto, falando da IJ, não é verdade? Essa questão de dilação de prazo, que poderia já gerar um excesso de prazo e, consequentemente, uma prisão ilegal. Beleza. Superado isso aí, nós chegamos na produção de provas na audiência, não é? Coisa boa.
Macetes aí de audiência, pessoal. Primeira coisa, quem é ouvido é a vítima. O primeiro sujeito processual a ser ouvido é a vítima, o ofendido, que está lá tutelado no artigo 201 do CPP. A vítima não é compromissada com a verdade. Só que, gente, muito cuidado com a vítima. A vítima, você tem que lembrar que, em tese, ela já foi submetida a um momento de estresse no passado, quando o crime foi praticado. Naquele momento, ela está rememorando tudo o que ela viveu. E a memória, às vezes, falha. Na atuação em delegacia de polícia, muitas vezes a vítima ela é influenciada a reconhecer o agente. Por quê? Imagina que uma pessoa acabou de ser roubada, foi na delegacia. Aí o policial começa a mostrar um tanto de pessoas, para assim, foi isso aqui, não foi? Foi isso aqui. Se a pessoa não tiver estrutura, ela é induzida. E aponta, muitas vezes, o primeiro que ela vê. Ah, ele era um moreno, cabeça raspada, magro. Maioria da população brasileira. Maioria, a maioria. E vocês sabem que o direito penal, o processo penal, ele tem uma clientela específica, não tem? Pessoas de baixa renda, pobres, negros, né, em especial. Em especial. Você tem o estereótipo do criminoso. Hoje está sendo um pouco mitigado com a questão da Lava Jato, que aqueles do colarinho branco estão sendo pelo menos 1% deles investigados e punidos. Mas vocês acham que aquilo é o que se reproduz de cima para baixo? A clientela continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma. Então, quando você é vítima, em especial, de crimes contra o patrimônio, a vítima é muitas vezes induzida a apontar o sujeito. Uma vez que ela apontou, ela fica até com medo de mudar a versão depois. Então, tem que tomar muito cuidado em oitiva de vítima. Às vezes, você tem que verificar se vale ou não vale a pena apertar. Às vezes, quando você aperta, a vítima começa a chorar e fala, foi ele, o juiz se compadece lá com a vítima, se solidariza, e vira, sabe, aquele quiprocó. Aí todo mundo começa a olhar para você com aquela cara assim, pô, doutor, precisava fazer isso, doutor? Pô, doutor. Não falam nada, mas só o olhar você já vê que está sendo um olhar de recriminação. Então, você tem que saber muito bem como dosar. Isso não significa, gente, você está ali como profissional. Se for para apertar, para fazer chorar, vai fazer. Vai fazer. É claro que o seu objetivo não é fazer alguém sofrer, é produzir uma boa prova para o seu constituinte. Mas você tem que saber ele ter o jogo de cintura para verificar eventual excesso da sua atuação que possa se reverter contra você. Questão de feeling, é na hora. É na hora. Uma coisa que a gente fala em teoria dos jogos, não tem segunda chance. A final da Copa do Mundo, não tem como voltar e fazer o Messi acertar o pênalti, não tem jeito, não. Uma vez que o ato acabou, acabou. Uma pergunta que você deixou de fazer para a testemunha, você nunca mais vai fazer. Não volta atrás, não rebobina a fita. Por isso que você tem que ir para uma audiência muito bem preparado, sabendo o que perguntar, sabendo o que não perguntar, sabendo que, se o promotor, ele aprofundar determinado assunto, você tem que tentar, às vezes, dar um jeito de reverter ou ignorar. Você tem que chegar pensando nisso. Você tem que chegar pensando nisso. Olha uma questão de uma audiência, essa dos 5 dias. Essa dos 5 dias versa sobre crimes praticados por agentes políticos. O que eu patrocino é o ex-presidente da Câmara dos Vereadores. Ok. Tem uma acusação lá que foi criada uma pessoa jurídica para lavar dinheiro, no sentido de que contratou-se serviços de contabilidade externos aos da Câmara. Eu contratei um contador para prestar serviço para a Câmara. Só que esse contador seria um funcionário fantasma, ele nunca teria trabalhado lá. Logo, eu estaria pagando ele, sem trabalhar, desvio de dinheiro, né? E uma série de crimes ao redor disso. Não tem nenhum relatório feito por esse contador. Só que é uma cidade do interior. O que acontecia? Eu tinha dois auxiliares de contabilidade da Câmara que não sabiam nada de contabilidade pública, que é muito diferente da contabilidade privada. Esse cara era foda em contabilidade pública. A consultoria dele era muitas vezes por telefone. O que nós pedimos? Pedimos que a Câmara franqueasse acesso
as contas de telefone do período da contratação, ok? Ela franqueou. Eu já tenho. Não juntei no processo, mas já está comigo. Todo dia, esse cara recebia, no mínimo, 5 ligações. Todo dia. Raras vezes que ele recebia menos ou não recebia. Raras vezes. O que demonstra que esse cara, efetivamente, ele era acessado. Ok? Vou juntar isso antes da audiência para quê? Vou juntar isso durante a audiência? Não sei. Eu vou estar com isso na mão. Talvez o ideal para mim é fazer perguntas durante a audiência, sem que o meu adversário, que é o promotor, saiba o que está acontecendo. E depois da audiência, nas alegações finais, o que eu faço? Junto o material, comprovando as alegações que eu fiz. Tudo isso o quê? Macete, estratégia. E isso já nos remete, falamos da oitiva da vítima, que desembocou nesse caso que eu contei para vocês. Na sequência da oitiva do ofendido, vem as testemunhas. Testemunhas. Sempre começa com testemunha da acusação. Primeiro ouve-se as da acusação e, na sequência, as da defesa. Lembrando que testemunha ouvida por precatória não suspende a instrução e pode inverter a ordem, desde que seja por precatória. Desde que seja por precatória. Se o processo é em Belo Horizonte, se uma testemunha de defesa for ouvida em Contagem, como é por precatória, ela poderia, em Contagem, ser ouvida antes mesmo que a audiência em BH acontecesse. Ok? Beleza. Voltando à questão da IJ nas testemunhas de acusação e defesa. Tranquilo. Pessoal, testemunha, a gente já brincou aqui, com perdão da expressão, é chamada de a prostituta das provas. E não é por sacanagem da testemunha, não. Muitas vezes, vem comigo aqui, a arte de inquirir, o próprio nome já diz, é uma arte. A inquirição de uma pessoa, se o inquiridor ele é bem preparado, ele pode tirar da boca da testemunha o que ele quiser. Nós temos um membro do quadro da OAB, que é o Dr. Écio Quaresma, que nós já mencionamos ele agora há pouco, que eu o vejo como um dos melhores inquiridores de testemunhas. Porque inquirir uma testemunha não é simplesmente fazer perguntas. É envolver a testemunha num contexto que, se você quiser que ela fique nervosa, ela fica. Se você quiser que ela fique calma, ela fica. Você constrói um cenário naquele momento. É um teatro. Você constrói um cenário naquele momento que você induz a resposta. Eu já vi isso acontecer. Esse é o objetivo, induzir a resposta? Claro que não. Em termos legais, a testemunha deve falar a verdade no que toca, o que ela viu e ouviu, perfeito? Só que as formas de alcançar esse objetivo são as mais variadas. Quando você faz uma pergunta rápido, você causa uma reação na testemunha. Se você faz devagar, você já dá tempo para ela pensar. Enquanto você está falando, ela está construindo o que é na cabeça dela? Resposta. Se quando ela terminou de dar uma resposta, já vem com uma pergunta imediata, você não dá tempo dela pensar. Se você espera ela se recompor, vai procurar no seu papelzinho a próxima pergunta, você já deu tempo dela se reorganizar. Tem testemunhas, aquelas que são desfavoráveis ao seu cliente, que se você está tentando pegar uma contradição dela, você quer pegá-la o quê? De surpresa. Assim, ó, pá, pá, pá. Você liga a metralhadora em cima. Já por outro lado, quando é uma testemunha boa para você, você quer que ela fale devagar para o juiz ouvir com calma. É isso que você quer. Aí você vai, pá, pá, pá. Você vai ser descortês com a testemunha? Jamais. Você pode ser duro, incisivo, como nós já falamos lá no início, sendo elegante, para não sair como o ruim da história. Mas inquirição de testemunha, pessoal, é uma arte. Como que a gente aprende isso? Lendo em livro? Não. Assistindo a audiência, em discussões como essa que estamos, né, realizando nesse momento. Na prática mesmo, quando forem vocês. Alguém aqui já funcionou como testemunha em algum processo na vida? Não? Se tivesse funcionado, teria a sensação de estar sentado no banquinho. Uma coisa, pessoal, que na atividade da advocacia é importante demais, é você sempre oxigenar o cérebro. Eu posso aqui estar esbravejando com vocês, eu posso estar gritando, sabe, aquele discurso acalorado, mas aqui dentro está tudo em paz.
tudo que eu estou fazendo, tudo que o meu corpo está gerando de reações em vocês, é porque eu quero que isso aconteça. Porque eu estou medindo na minha cabeça toda a consequência da causa que eu estou apresentando. Esse é o macete. Por isso que a gente brinca. Quando tem um júri, o advogado e o promotor quase se pegam, não é verdade? Mas quando sai de lá, saem os dois para confraternizar, né, juntos, etc. Enfim, convivem muito bem. Ok? Como o nosso tempo já está se esvaindo, vou dar uma acelerada para a gente abordar outros pontos. Pessoal, alegações finais. Principal momento antes da sentença. Principal momento. É nas alegações finais que nós vamos apresentar o quê? Todas as teses acusatórias ou defensivas, no nosso caso aqui, prioritariamente defensivas, de forma ordenada, de uma forma estruturada, no sentido de levar o magistrado à conclusão que nós desejamos. Questões que a gente tem que ter em mente. Primeiro, tomar muito cuidado para não ter incompatibilidade de teses. Como assim, Felipe? Gente, imagina que o sujeito, a tese principal dele é negativa de autoria, porém, subsidiariamente, ele coloca uma legítima defesa. Alô? Uma contraria a outra. Uma está dizendo que não foi o sujeito que praticou, a primeira. A segunda diz que foi o sujeito, que o fato é típico, mas que não seria ilícito. Você tem uma legítima defesa que é uma excludente de ilicitude. Ou seja, tomar muito cuidado nas alegações finais, como no processo como um todo, para não incorrer em teses conflitantes. Se a defesa apresenta uma tese dessa, poxa, é assinar a condenação do cliente. Fechado? Muito cuidado com isso. É bom ficar usando jurisprudência demais, doutrina demais? Vem cá. Quando eu era estagiário e quando eu comecei a advogar, o que é muito normal, e eu vejo isso hoje com os advogados júnior do escritório e também com os estagiários, é normal, muito normal, ficar usando muita jurisprudência e muita doutrina. Por que isso acontece? Porque a pessoa se sente insegura. Ela quer demonstrar que o que ela escreveu naquele parágrafo é o que a doutrina diz e é o que a jurisprudência também confirma, ok? Só que aí usa em excesso. Usa em excesso. Muitas vezes, a discussão, e obviamente isso também pode mudar de magistrado para magistrado, você vai verificando até o jeito que o juiz escreve, se ele cita muito, se não cita, para você se aproximar dele, não é? Mas, via de regra, alguns pontos da argumentação, não só das alegações finais, mas de um recurso ou outra peça, você não precisa ficar citando muito. A questão de falar que a prisão, né, só deve ser usada em casos excepcionais. Todo mundo sabe, mas o juiz vai entender desse jeito, no caso concreto, se ele quiser. Se você escrever isso, você não precisa ficar assim. A prisão é a última ratio do sistema cautelar, conforme diz fulano de tal, conforme diz o tribunal tal. E tem coisas que já compõem a dinâmica. Estou falando do processo penal, mas o processo civil deve ter também as suas nuances. Mas tem questões que você não precisa ficar citando o tempo todo. Às vezes você pega uma peça de 20 páginas, que 8 páginas é só citação. Dá para dar uma cortada? Dá. Porque magistrado lê tudo? Não lê, não. Quando vê jurisprudência, já pula para o parágrafo de baixo. Muitas vezes. É claro que alguns vão ler. Então, uma dica, tomar cuidado. E não é vergonha, não é vergonha. No início, a gente sente insegurança. Eu senti, de ficar fazendo muita citação. Só que tomem cuidado, porque, às vezes, o excesso de citação ele é prejudicial. Primeiro que quem lê vai perceber que houve certa insegurança na escrita. E, em segundo ponto, fica prolixo demais. O raciocínio não desenvolve, fica uma ideia truncada. Tome muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente vê muito em peças, que seja estagiário, seja advogado, júnior ou master, tem que tomar muito cuidado, é de que a ideia de um parágrafo deve ser pressuposto daquela desenvolvida no parágrafo seguinte. Muitas vezes, você pega a peça em que o parágrafo 1 ele vai para cá, o parágrafo 2 vai para lá. A ideia não desenvolve. Fica um raciocínio quebrado. Isso acontece.
não raras vezes. E é uma coisa assim, que diz muito contra aquela peça que foi apresentada. Então, tomar muito cuidado. Uma peça processual é igual uma novela. Cada parágrafo é um capítulo, cada tópico é um capítulo. Se você está apresentando 2 ou mais teses, divide bonitinho. Fala assim, tópico 1, vamos colocar aí, negativa de autoria. Tópico 2, insuficiência de provas. Divide a sua peça em capítulos, em tópicos. Dentro de cada tópico, você desenvolve a ideia respectiva. Só tome cuidado, digo pela última vez, para não quebrar o raciocínio, porque isso trabalha contra a própria peça. Fechado? Moçada, sobre alegações finais, que também se aplica a recursos. Cuidado com o pedido, saibam pedir. Saibam pedir. Quando você terminar de fazer uma peça no Word, por exemplo, ou em algum programa equivalente, gera um outro arquivo com a mesma peça, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, abre nova janela e cola ali, e vai lendo ela e vendo se você fez todos os pedidos para cada tese que você apresentou. Felipe, me dá um exemplo, claro. Numa alegação final, você sustentou 2 preliminares e 2 teses de mérito, ok? Logicamente, quantos pedidos vai ter sua alegação final? 4. 4. Às vezes a pessoa come um, esquece de fazer. Então, toma cuidado para cada argumento ter o seu pedido bonitinho vinculado a ele. Isso dá uma correspondência lógica em relação à peça. Ok? Moçada, encaminhando para a sentença. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar de sentença, também já pensando em julgamentos pelo tribunal. Quando você vai ter um magistrado, um juiz de direito, que vai proferir uma sentença, você poderia despachar com ele? Poderia. Quando você tem um julgamento no tribunal, você pode despachar memoriais antes do julgamento? Normal. Você faz uma síntese, né? Quanto menor e mais objetivo o memorial, melhor, e despacha com os desembargadores. Fechado. Quando você confeccionar um memorial, ou simplesmente for despachar com o desembargador, com o juiz, pessoal, tentem contar a história de uma forma diversa daquela que você já colocou no papel. Porque, senão, o desembargador pode virar para você, ou o juiz falar assim, doutor, o senhor vai falar simplesmente o que está escrito aqui? Então, não precisa falar nada não, que eu vou ler. Ele te corta. Não, doutor, se é só o que está escrito aqui, se não tem nada novo, então não precisa não, aqui eu vou ler, deixa comigo. O que você vai falar? Chegue sempre, então, para você não cair numa dessas, assim, não, excelência, mas tem um elemento que não está escrito, que é muito importante, e que eu preciso ressaltar para vossa excelência. Você dá o pulo do gato. Por mais que você, né, irá falar o mais do mesmo, você vai repetir o que está escrito, ou faça de uma forma diversa e objetiva, obviamente ressaltando os principais pontos do seu argumento. Esse é o macete bom para quando você vai despachar com a turma. Fechado? Então, dá bom demais. Moçada, voltando aqui lá no nosso programinha, vamos lá. Da questão dos procedimentos, nós alcançamos praticamente no procedimento ordinário as alegações finais, na sequência vem a sentença. O juiz vai proferir sentença em 10 dias, se ela for escrita, se ela for oral, seria na própria audiência, porém reduzida a termo, né? Ainda finalizando o procedimento ordinário. Da sentença, nós sabemos, cabe qual recurso? Apelação, além dos embargos de declaração, no caso de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, né? Caberia um ED, mas o recurso para impugnar o mérito da sentença seria via apelação interposta em 5 dias e 8 dias para juntar razões. Beleza. Sobre o procedimento sumaríssimo, vocês têm algumas anotações aí no esquema que eu passei para vocês. Se tiverem dúvidas, me encaminhem por e-mail, para a gente discutir um pouco dessa parte final do nosso programa que está aí, que fala da perspectiva do compliance no direito, no processo penal, e também sobre a questão da interferência, da correlação
com as outras áreas. Ô, gente, diversas atividades da nossa economia, em especial, hoje são reguladas por algumas agências, não é verdade? Aviação Civil, a ANAC, como exemplo, e temos diversas outras, cada uma na sua expertise, que regulamentam as atividades. O Banco Central, no que toca às instituições financeiras. E cada vez mais, normas são criadas para regulamentar o exercício dessas atividades. Pois bem, hoje, nós vivemos uma sociedade que nós podemos chamar de sociedade do risco. Hoje nós temos que gerenciar riscos. Isso dentro da perspectiva desse cenário de uma permanente emergência que vivemos. Quando eu falo em instituição financeira, é muito comum que grupos, especialmente de criminalidade organizada, se utilizem de instituições financeiras para movimentar os seus recursos. Não é? Dentre as hipóteses que eu tenho, eu poderia falar em lavagem de dinheiro, mediante o emprego de determinados valores, né, no mercado de valores imobiliários, na Bolsa de Valores, dentre diversas outras atividades que nós poderíamos aqui citar. Tendo compreensão disso, eu passo a exigir, na perspectiva dessas agências reguladoras, que as próprias instituições financeiras, públicas ou privadas, comecem a adotar práticas para evitar a prática de, com perdão da repetição, de crimes. Hoje, movimentações financeiras acima de determinado valor são imediatamente comunicadas ao COAF. Hoje, quando eu tenho uma conta recém-aberta em uma instituição financeira que movimenta muitos valores, valores voluptuosos, altos, o COAF é avisado. O gerente chama o dono da conta para conversar, para perguntar de onde vem o dinheiro. Porque o próprio banco, ele gerencia o risco da sua atividade. Porque se, eventualmente, considerando as normas da agência reguladora, se verificar que o banco não adotou as medidas adequadas e suficientes a coibir determinado comportamento delitivo, o próprio banco pode ser responsabilizado. A teoria da cegueira deliberada, eu faço vistas grossas. Eu sei que pode estar acontecendo, mas eu prefiro não olhar para não saber. E dentro dessa perspectiva, eu posso imputar responsabilidade aos dirigentes da instituição financeira. Portanto, esse trabalho preventivo, esse trabalho de governança, em especial quando o ente privado tem relações com o ente público, uma construtora, podem imaginar até os grandes nomes, que a gente sabe quais são, que participa de licitações para realizar obras junto ao poder público. Essas construtoras, o indicado é que elas não tenham um departamento de propina. O indicado é que elas tenham um departamento jurídico que faça um trabalho de compliance para prevenir aquela pessoa jurídica, para indicar, fazer uma cartilha de como ela deve se portar junto ao poder público, quais condutas ela deve admitir, quais comportamentos ela deve coibir, a fim de se manter lisa na lei processual e lei penal. Isso tudo feito no sentido de evitar que tanto a PJ, nos crimes ambientais, quanto os seus dirigentes, no restante dos ilícitos previstos em lei, possam ser criminalmente responsabilizados. E isso, pessoal, é uma atividade que cresce cada vez mais, esse trabalho preventivo. Você pode pensar ele na perspectiva de instituições financeiras, de construtoras, de mineradoras, toda empresa que tem contato hoje com o meio ambiente, que é um direito de todos nós, na perspectiva dos direitos coletivos e ou direitos difusos, inserido ali nesse interreg no meio ambiente,
Vimos uma tragédia no nosso Estado, não faz muito tempo, que gera repercussão até o dia de hoje. Será que um compliance mais elaborado poderia ter evitado? Não dá para ficar falando em si, não é verdade? Mas talvez, né, caminhos diferentes fossem traçados. Portanto, essa atividade no âmbito do direito penal, essa atividade preventiva, tem ganhado muito, mas muito espaço. Empresários hoje, pessoa física, temem incorrer em ilícitos e eles próprios, até nas atividades mais habituais do dia a dia, consultam um advogado criminalista. Se, por um lado, isso é bom, por outro, isso demonstra para a gente a expansão do direito penal. Hoje, o direito penal está em tudo. Tudo tem direito penal. Saiu fotografias de uma atriz global famosa nua na internet, criou a Lei 12.737, que é a Lei dos Crimes Informáticos. Tudo que acontece vira direito penal. Isso é bom, esse panpenalismo? Eu entendo que não. Porque, por mais que existam os tipos penais, o direito penal propriamente dito continua sendo aplicado naquela clientela específica do negro e do pobre. Logo, isso deslegitima, tira a legitimidade do direito penal. Outros ramos do direito poderiam dar conta de determinadas atividades. Eu, particularmente, sou contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Para mim, o direito administrativo sancionador daria conta. Seja no que toca crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o meio ambiente, não tem como botar grade ao redor da empresa, não. Quem eu consigo aplicar pena privativa de liberdade é pessoa física. A sanção administrativa para a pessoa jurídica de nada vai diferir de uma sanção criminal, no meu entender. Logo, sou completamente desfavorável. E no que toca, né, falando, como já dissemos, da importância desse trabalho de compliance, os outros ramos do direito, a evolução deles, gera cada vez mais demanda para o direito penal, para o trabalho, né, preventivo. Quanto maior ou quanto mais em voga as discussões de crime ambiental, como a Samarco trouxe a lume tempos atrás, mais importante se demonstrou para todo o mercado a necessidade de ter um trabalho preventivo em qual área? Penal. Quando eu tenho escândalos no mercado financeiro, como, por exemplo, aconteceu com a própria JBS, às vésperas da delação premiada, que ela fez uma operação na Bolsa de Valores, que gerou um processo crime contra eles, de uma lei específica, isso gera para os demais investidores a necessidade de quê? Diante de determinados comportamentos do mercado financeiro, fazer uma análise da legalidade daquela conduta. Para verificar se aquela operação financeira não representaria, em último grau, um ilícito de ordem criminal. Então, eu chamo a atenção nesses dois exemplos, na perspectiva de que todas as áreas do direito, inevitavelmente, elas têm gerado mais e mais demandas para o direito penal. Quando eu falo em loteamento, uma coisa que pode parecer assim, banal, nada a ver, se o loteamento é irregular, é crime. Logo, essas grandes empresas que trabalham com essa questão de comprar terrenos, fazendas, fazer loteamentos, têm cada vez mais reclamado que a análise de um criminalista. Por quê? Como já falamos, o direito penal tem afetado tudo. E as agências reguladoras têm cada vez criado mais exigências, e no sentido de se evitar a punição dos dirigentes, daqueles que operam em empresas, em instituições vinculadas àquelas agências, tem se reclamado cada vez mais a intervenção do advogado criminalista, do agente do direito penal, para verificar se as condutas estão sendo praticadas dentro daquela regulamentação específica. Fechado? Pessoal, deixa eu bater o olhar no relógio aqui. Essa era a contribuição que eu tinha, né, para compartilhar com vocês. Agradeço a ESA pelo espaço que me foi franqueado nesse contato com vocês. Foi muito bom. Espero ter, né, contribuído de alguma forma aí com vocês nessa troca de experiência. Peço desculpas pelas minhas limitações. E é isso aí. Obrigado. Beleza? Valeu.